Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso estudo depois de 2 semanas e eu volto mais pesada, porque agora tem mais um título nas minhas costas, um título que pesa muito, que é o título de vovó. Então, assim, muito bom, uma experiência maravilhosa e realmente esse é só o primeiro de outros que eu estou esperando para vir, não é? Então, vamos lá. Eu diria que hoje a gente talvez seja a lição mais importante dentro desse assunto da Bíblia. Então, eu queria pedir para você tentar se concentrar, tentar não se distrair, especialmente as pessoas que estão em casa, que eu sei que tudo é mais fácil de distrair. A gente acaba sendo multitarefas, querendo assistir o culto e fazer outras coisas ao mesmo tempo. E aí eu lamento assim, que isso possa roubar a atenção. Então, assim, vamos ler muito a Bíblia e eu queria pedir um esforço assim, de atenção, porque o assunto é de extrema importância. Amém? Mas antes nós vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Queremos clamar a Ti pelo auxílio do Teu Espírito, Senhor. Queremos clamar a Ti pelo derramamento do Teu Espírito. Senhor Jesus, nós precisamos da revelação que vem do alto. Precisamos, Senhor Deus, que os nossos olhos sejam abertos, destampados os nossos ouvidos, que o nosso coração seja maleável e quebrantado para acolher, ouvir, compreender a Tua palavra, Senhor. Precisamos, ó Deus, compreender a riqueza do que estaremos falando hoje, para que possamos tomar posse, não apenas no entendimento, mas na prática, Senhor, na nossa vida cristã, exercermos a prática desses ensinamentos, Senhor. Então, abençoa-nos, ó Deus, abençoa a mim, abençoa a cada um dos que estiverem ouvindo, Senhor, para que, em o nome de Jesus, essa palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, na sua riqueza e na sua profundidade, verdadeiramente gerando vida nas nossas vidas. Nós pedimos pelo poder do nome de Jesus, clamamos pelo Teu auxílio, Senhor. De Ti dependemos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a nossa pergunta de hoje é: por que a Bíblia precisa ser revelada? Por que ela precisa ser revelada? E aí eu queria, para começar a refletir a respeito dessa pergunta, eu queria que a gente fosse lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, porque eu gostei dessa tradução, que eu achei ela bem objetiva. E o meu objetivo é que, de alguma forma, isso traga impacto na nossa vida, né? Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, versículo 1, a partir do verso 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Isso são palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Só para completar, no mesmo capítulo, verso 6, a palavra diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu queria pedir, Heitor, pode ligar aqui? Não é o barulho, é porque está pegando a minha garganta aqui.
esse texto, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a igreja de Corinto era a carta de recomendação do trabalho deles. Por quê? Porque eles refletiam neles a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho que transforma. Vamos lembrar que essa igreja é uma igreja de gentios. Eles vinham de uma prática de vida muito mundana, muito idólatra, muito promíscua. E aí, o que a gente percebe aqui? Uma transformação profunda na vida dessa igreja, na vida dessas pessoas. E essa é a verdadeira carta, esse é o verdadeiro testemunho. Um evangelho que impacta a nossa vida e nos transforma de verdade, né? Por quê? Por que isso é necessário? Porque a letra, por si só, ela não tem efeito transformador. Na verdade, ela mata, por quê? Porque ela aponta a nossa deficiência, ela aponta o nosso erro, ela aponta o nosso pecado. Então, é necessário que não apenas nós conheçamos a letra, mas que o Espírito vivifique essa letra para gerar em nós a transformação que a gente precisa alcançar. Então, a verdade é que a gente pode conhecer a Bíblia de cor e salteado. A gente pode ter lido ela inúmeras vezes, a gente pode pregar os seus ensinamentos. Mas se essa palavra não gerar em nós uma transformação diária, uma transformação profunda, que vem de dentro para fora, ela não vai servir para nada. Ela apenas vai denunciar a nossa falha, ela apenas vai denunciar o nosso próprio erro. E a gente via isso muito nitidamente na postura de Jesus com relação aos fariseus. Jesus era duro com os fariseus, ele era enfático com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles conheciam muito bem a lei, eles sabiam a lei de cor, eles ensinavam a lei regularmente na sinagoga, mas eles não viviam aquela palavra na inteireza do seu coração. Então, por isso, Jesus os repreendia com tanta ênfase. Então, meramente guardar a lei não salva ninguém. Meramente guardar a palavra não transforma ninguém. E não transforma a nossa vida e muito menos transforma a nossa realidade e menos ainda transforma a vida daqueles que nos veem e que veem o nosso testemunho, porque o nosso testemunho não é coerente com aquilo que a gente prega, né? Lá no Salmo 107, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Deus enviou a sua palavra ao seu povo. E pelo poder da sua palavra, Ele os curou e os livrou da morte. Ou seja, Ele os salvou. Então, a palavra precisa ser eficaz. Ela precisa ser efetiva. Ela precisa curar, ela precisa libertar, ela precisa transformar, ela precisa salvar. Só que hoje, infelizmente, nós vemos muitos crentes que vivem na pobreza espiritual, na derrota. Por quê? Porque deixam de se apossar de tudo aquilo que Deus preparou para que nós tivéssemos uma vida vitoriosa. Ah, então peraí. Então, se eu tenho problemas, isso quer dizer que eu não estou vivendo a palavra? Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente sabe, o próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou falando de vivermos problemas, eu estou falando de não sermos transformados, de glória em glória, a cada dia, sermos pessoas que são alvo do poder curador, regenerador, transformador dessa palavra. Amém? Então vamos lá em Deuteronômio capítulo 4, aliás, um adendo aqui. Hoje era dia de nós lermos Deuteronômio capítulo 4. Que capítulo riquíssimo! Aquele capítulo dá inúmeras pregações, porque tem tanta coisa preciosa ali. Aliás, o livro de Deuteronômios é muito precioso. Então, eu quero sugerir à igreja que leia esse livro com muito carinho, com muita atenção. É um livro muito precioso. Então, vamos ver lá. Deuteronômios 4, verso 6 e 7. A palavra diz assim: Guardai-vos, pois,
e cumpri-os, os mandamentos do Senhor, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Guardar e cumprir os mandamentos do Senhor será a nossa sabedoria e o nosso entendimento perante os olhos dos povos. Isso quer dizer testemunho. Que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Eu achei esse versículo uma pérola, porque não só ele traz para a gente o segredo do que tanta gente busca, que é sabedoria e inteligência, e a palavra de Deus nos diz que cumprir os preceitos do Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos, é sabedoria e inteligência para as nossas vidas. Não só ele diz isso, mas ele diz também que Deus é tão chegado a nós que ele nos responde todas as vezes que nós o invocamos. Como é precioso isso, como a gente precisa se lembrar disso nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós clamamos, nós oramos, parece que a nossa oração não tem uma resposta imediata e nós nos deixamos abater. Isso não é privilégio seu, se você está vivendo isso nesse momento. Infelizmente, é algo que acontece com todos nós. Mas é importante que a gente traga à memória o que nos pode dar esperança. E o que precisa vir à nossa memória é que Deus há tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Nós precisamos lembrar que Deus se chega a nós, que Ele se agrada de nos ouvir, que Ele se agrada de nos presentear. Então, se a palavra de Deus não gera impacto, não gera fé, não gera ânimo, não gera esperança, não gera desconforto, e aí eu não quero saber só do conforto e do lado bom, ela também precisa gerar desconforto, ela precisa gerar arrependimento, ela precisa gerar mudança de vida. Se essa palavra não gera essas coisas nas nossas vidas, de nada ela tem servido. Ela tem sido um livro como qualquer outro livro. Um livro com letras, com palavras, com frases, com sentenças, com estrofes e páginas e capítulos, que não transforma nada e nem ninguém. E a gente precisa lembrar que a palavra do Senhor é viva. E aí a pergunta é: mas como a mudança de vida acontece? Ela só acontece, tão somente acontece, quando ocorre mudança no nosso pensar. Quando ocorre mudança na nossa mente, ou seja, na forma de nós pensarmos e entendermos as coisas. Porque nós já vimos isso quando a gente falou sobre emoções, que as coisas começam no nosso pensamento. E elas então vêm para as nossas emoções. Os nossos pensamentos interferem nas nossas emoções, as nossas emoções interferem nas nossas ações. Então é importante a gente entender que tudo começa no pensamento, ok? E o que a palavra de Deus nos diz? Versículo para lá de conhecido, Romanos 12, 2. Vou ler na Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem, não tomem o molde, não tomem a forma, ou não se conformem, tomar a forma do padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, o que você vem na sua cabeça quando você pensa na palavra renovação? Na minha cabeça vem uma bacia, um copo, um recipiente de água, com uma água nova entrando. E aquela água nova que vai entrando vai fazendo com que esse recipiente transborde e aquela água vai se renovando, se renovando, se renovando de tal maneira que, ainda que ela estivesse preta, ela vai ficar translúcida, porque ela vai chegar num ponto de completa renovação
e tudo que era impureza daquele recipiente vai sair e a água vai ficar translúcida. É isso que me vem na minha cabeça quando eu penso nessa palavra renovação. Renovação da minha mente. Eu preciso ser cheia da palavra de Deus de tal maneira, a todo tempo, em todos os dias, como se ela viesse lavando a minha mente, lavando a minha forma de pensar, até que todas as formas erradas, equivocadas, impuras do meu pensamento saiam e permaneça apenas aquela fonte de água limpa, ou seja, a palavra de Deus. Então, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curioso pensar na palavra que é usada aqui, para que vocês sejam capazes. Nós não somos capazes de comprovar ou de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não tivermos uma mente renovada. A vontade de Deus passa a ser algo incompreendido por nós, algo que nós não assimilamos, algo que nós muitas vezes passamos rapidamente sem mesmo perceber, sem mesmo identificar. Vamos lembrar que cumprir os estatutos do Senhor é inteligência e sabedoria. Então, se nós não fazemos isso, vai nos faltar essa inteligência e essa sabedoria. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, que nós sejamos libertos, que nós sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, ele é o exemplo perfeito de zelo e de obediência à palavra de Deus. A gente vê que em toda a vida de Jesus, ele foi absurdamente zeloso em viver e obedecer a palavra de Deus, a ponto dele chegar lá no Getsêmani e dizer: Senhor, é pesado demais, se possível, passa de mim esse cálice. E o que ele diz no final? Mas, contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. A minha obediência é a obediência, ainda que seja para a minha própria morte, ou seja, obediência até a morte. Então, ele é um exemplo perfeito de obediência à palavra de Deus. E aí eu quero que a gente volte lá em Deuteronômio capítulo 4, se você leu esse capítulo hoje, você vai ler de novo comigo esse versículo, ele diz o seguinte, lá no versículo 10, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. O que é que o Senhor está falando a Moisés aqui? Reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras. Para que eu preciso ouvir as palavras do Senhor? Para que eu aprenda a temer o Senhor. Presta atenção, o poder dessa palavra nas nossas vidas. Porque eu preciso estar exposto a essa palavra? Porque eu preciso estar como quem está debaixo dessa fonte de água que transborda permanentemente, para que essa palavra me enchendo e enchendo a minha mente, ela possa me ensinar a aprender a temer a Deus. E temer a Deus é o princípio da sabedoria. É só o princípio. Obedecer os estatutos é a sabedoria, é a inteligência. Então, a renovação da nossa mente, ela não vai acontecer sem que nós tenhamos o contato com essa palavra, sem que nós tenhamos a exposição da nossa mente e do nosso coração ao poder dessa palavra. E outra coisa, a renovação da nossa mente não vai acontecer sem que nós tenhamos uma palavra rema para as nossas vidas. Deuteronômio também, capítulo 4, versículo 36, ele nos diz assim, dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Quando eu li esse texto hoje, eu parei nesse versículo.
E eu não sabia dizer exatamente o que, mas esse versículo tinha mais do que o que eu estava conseguindo ler ali. E eu comecei a refletir a respeito do versículo. Eu não sei o que você vai achar da minha reflexão, mas para mim foi uma revelação. Para mim foi extraordinário. E o versículo diz o seguinte: dos céus te faz ouvir a sua voz. Deus dos céus fez ouvir a sua voz e Ele deu lugar a toda a criação pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua voz, não é? Então, nós olhamos para a natureza e nós vemos a revelação de Deus. Nós vemos a revelação da pessoa de Deus. Então, dos céus te fez ouvir a sua voz. Nós ouvimos a voz de Deus ecoando em toda a criação, em tudo aquilo que Deus estabeleceu, para te ensinar. O objetivo de Deus com toda a criação, ensinar ao homem. E eu acho curioso quando eu encontro pessoas que não acreditam no criacionismo e acreditam no evolucionismo. E aí um dia desses eu cruzei com uma pessoa que disse isso: não acredito no criacionismo. E aí eu não sei nem se eu fui imprópria nas minhas palavras, mas saiu da minha boca assim, quase que instantaneamente. Eu disse para a pessoa assim: nossa, você precisa ter mais fé para crer na evolução do que para crer na criação. Porque realmente você crê que de um boom, né, começou a nascer tudo que existe hoje, de absurdamente, minuciosamente, milhões de detalhes e riquezas e variedade a partir de uma explosão. Precisa de mais fé para acreditar nisso do que acreditar no poder de Deus que criou todas as coisas, porque Deus é soberano e Ele é criador e Ele é Senhor sobre tudo isso que a gente vê. Então, Ele criou dos céus, Ele fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo. Quando eu pensei nesse sobre a terra te mostrou esse grande fogo, a imagem que me veio foram as provações, porque o passar pelo fogo, como diz a palavra, é o passar pela prova. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, não é isso que diz Isaías? A gente vê lá os 3 amigos de Daniel na fornalha, passando pelo fogo, e o fogo não os queimou. Então, para mim, essa ideia do o passar pelo fogo, ele te mostrou o seu grande fogo, ou seja, ele te mostrou o lugar onde você vai ser aperfeiçoado, onde você vai ser provado, onde você vai ser treinado, né? Literalmente purificado, como o ouro é purificado pelo fogo. E no meio do fogo, ouviste as suas palavras. As palavras que nos transformam, elas são resultado da nossa vivência, na nossa provação com o Senhor ao nosso lado. Nada vai gerar um impacto transformador tão grande na nossa vida do que quanto experimentar na nossa própria pele o socorro e a provisão e o sustento e a companhia de Deus ao nosso lado em todas as coisas, em todos os momentos, especialmente nos momentos de tribulação e de adversidade. Mas não apenas nesses momentos, até em momentos de lazer, até em momentos singelos de uma provisão de Deus, um cuidado, um carinho de Deus, que só Ele sabia o que você queria e Ele faz para te agradar. Então, para mim esse versículo foi muito especial. Nós ouvimos dos céus a voz de Deus, né? Deus se faz ecoar a sua voz em todas as coisas, mas é na hora da prova, do grande fogo que nós experimentamos na terra, porque no céu nós não vamos experimentar esse fogo, é que nós, do meio do fogo, ouvimos as palavras do Senhor. E essas palavras, eu quero que a gente comece a pensar o que quer dizer essas palavras do Senhor. Eu falei imediatamente antes disso, que o que vem transformar a nossa vida, renovar a nossa mente, é uma palavra rema. E aí eu quero que a gente pense sobre isso. O que é rema? Rema é um substantivo em grego. A Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, ou seja, da tradução do Velho Testamento, ela usa a palavra rema e a palavra logos, que são 2 palavras gregas. Ela usa essas 2 palavras para traduzir
uma palavra riquíssima que existe em hebraico, que é a palavra dabar. Essa palavra dabar, em hebraico, quer dizer palavra. Só que ela não é uma palavra simplesmente que pode ser definida por palavra. Traduzir debar por palavra é empobrecer imensamente o significado dessa palavra. Então, os tradutores da Septuaginta usaram essas duas expressões, logos e rema, para interpretar, né, ou para traduzir essa palavra dabar. Dabar, que significa palavra, significa na sua essência o seguinte, preste atenção nisso, para tudo que você está fazendo, porque isso aqui é muito importante. Significa a força que gera toda a vida e a sustenta passo a passo. Isso é dabar. Ou seja, palavra no hebraico, essa palavra dabar quer dizer essa força que gera toda a vida e sustenta passo a passo. O termo dabar significa palavra-ação. Ela não é uma retórica. Nós estamos acostumados a entender palavra como uma retórica. Tanto que na nossa cultura, a nossa palavra tem muito pouco valor. Quantas pessoas falam e depois não cumprem o que disseram? Quantas pessoas prometem, né, expressam coisas que na realidade elas não têm nenhum compromisso com aquilo que estão dizendo? Então, nós não conhecemos o significado dessa palavra dabar na nossa cultura de um modo geral. O termo dabar significa palavra-ação. Dabar não é retórica, mas a palavra que faz acontecer. O seu sentido é ativo, é dinâmico. Pensa nisso como palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, e quando a Bíblia se refere a ela mesma como a palavra de Deus, ela não está dizendo um texto informativo, ela está dizendo uma palavra ativa, dinâmica, que age, que promove o quê? Vida e sustenta essa vida passo a passo. Assim, o principal atributo de dabar, que vale também para rema e para logos, é verdade. Esse é o principal atributo dessa palavra, verdade. Então, é como se você, como acontecia de fato quando Jesus proferia a sua palavra, né? Por exemplo, quando aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Eu também sou homem de autoridade e eu sei que quando eu digo vai, a pessoa vai. Então, pela tua palavra eu creio, o Senhor não precisa ir lá. E Jesus disse, seja curado. E o servo daquele homem foi curado. Pelo poder dessa palavra, que é uma palavra ação, que é uma palavra verdade. Seja curado. Verdade, está curado. Percebe a profundidade disso? E o quanto que a gente perde quando a gente lê a Bíblia sem pensar nisso. Sem pensar nessa verdade. Então, em português, tanto rema como logos são traduzidas como palavra, o que nos prejudica numa compreensão mais profunda do que o texto quer dizer. Palavra, pura e simplesmente. Então, qual é a diferença entre rema e logos? Logos é a palavra objetiva, é a palavra de Deus dita, escrita, é a letra, né? O conhecimento, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é logos. É a palavra de Deus ali escrita, dita de forma objetiva, revelando os seus ensinamentos. O que é rema? Rema é uma palavra subjetiva. É aquela que é relativa ao sujeito. Ou seja, ela vai especificamente ao coração, particularmente daquela pessoa. Ela fala diretamente ao sujeito. É a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração
usando o Logos de Deus. Então, pega o Logos de Deus, que é aquela palavra dita, expressa, que traduz o mandamento, que traduz o ensinamento, e aquilo é revelado e especificado para um indivíduo. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Então, a palavra rema é a palavra que gera transformação, porque eu ouço um mandamento, eu leio um mandamento na palavra de Deus e aquilo deixa de ser algo geral e passa a ser algo que impacta a minha vida pessoal, que impacta o meu próprio modo de pensar, o meu próprio modo de agir. Amém? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. João 14, 23, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra aqui, na versão grega, é logos. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, se alguém me ama, guardará o logos, guardará a minha palavra, os meus preceitos, a minha lei, os meus juízos. Lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o logos da verdade, a palavra, logos da verdade. Maneja bem essa palavra como uma espada, ou seja, o meu domínio é tão pleno da palavra, do ensinamento, do logos, que eu manejo bem essa palavra. Ok? 2 exemplos de logos. Agora vamos ver um exemplo de rema. Lucas 1:38. Então disse Maria, mãe de Jesus: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que se cumpra em mim conforme o rema. A tua palavra que é específica para a minha vida, a tua palavra que vem tocar e direcionar a minha vida em particular. Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. Por que a palavra rema que vem alimentar a nossa alma? Porque a palavra, o logos de Deus, ele não traz o impacto. O que traz o impacto é a palavra revelada a mim diretamente. Então, é essa palavra revelada a mim diretamente que vai me alimentar na necessidade que eu tenho desse alimento espiritual. Gente, isso é algo extremamente profundo que a gente precisa trazer à nossa mente todo o tempo. Cada vez que a gente meditar na palavra, cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente estiver em aflição, buscando de Deus a palavra, a gente precisa lembrar disso, para que isso se torne algo eficaz nas nossas vidas, verdadeiramente transformando a nossa forma de pensar. Então, rema, ela não é independente de logos, pois se apoia no logos. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Compreendendo tudo isso, a gente precisa, então, mudar a visão que a gente tem da Bíblia. Amém? Ela não pode ser compreendida como um livro informativo. Ela precisa ser vista como um livro interativo. Um livro que interage comigo, que me impacta, que me atinge diretamente. Essa é a palavra rema. Essa interação provém da palavra viva de Deus, associada à nossa fé. Então, aqui existe uma interação. É a ação de Deus pelo poder da sua palavra revelada, pelo Espírito Santo de Deus, obviamente, e a contrapartida da nossa fé. Sem fé, como é que se diz? Essa fusão, né? Essa explosão de vida não vai acontecer. Então, a gente precisa associar a nossa fé. E aí, eu me lembro daquele texto em que o homem chega para Jesus e Jesus diz, Senhor, se tu podes. E Jesus disse para ele, tudo é possível que crê. E aí ele, entendendo o significado disso, ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, mas eu sei que a minha fé ainda não é tanta coisa assim, então me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, tudo o que eu preciso
para que haja essa fusão, para que haja essa explosão de vida, para que haja esse confronto transformador, eu preciso buscar de Deus para que de fato isso aconteça, né? Os entendedores de química sabem exatamente o que vai misturar com o que para a bomba explodir. E é isso que precisa acontecer aqui com a gente. A palavra que vem da boca de Deus, a palavra que vem, né, da Bíblia e que misturada com a nossa fé e o poder vivificador do Espírito Santo de Deus promove a explosão transformadora que a gente precisa vivenciar. Então vamos ver lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,13. A Bíblia diz assim: outra razão ainda não temos nós para incessantemente... Desculpa, vou ler de novo. Outra razão ainda não temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra e que de nós ouvistes, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Percebe a química que está acontecendo aqui, né? Eles ouviram a palavra de Deus através de homens, compreenderam que aquela palavra não era palavra de homens, mas era palavra de Deus, e crendo naquela palavra como sendo palavra de Deus, aquela palavra passou a operar eficazmente na vida de todos eles. Percebe a importância disso acontecer? A palavra, ela opera eficazmente na vida daqueles que a recebem, a acolhem e nela creem. Eu não posso ouvir a palavra de Deus e deixar ela passar aqui como um carro que passa a 200 km por hora. Não dá para prestar atenção nisso. Não dá para observar os detalhes, não dá para absorver, mastigar, digerir e fazer parte de mim algo que passa batido nessa velocidade. É necessário que antes eu compreenda que ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. A palavra de Deus é o dabar, é a palavra ativa, é a palavra ação, é a palavra que gera vida e que sustenta a vida, é a palavra verdade, que traz à existência o que não existe, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. É necessário que nós creiamos. Então, a palavra opera eficazmente. O poder dessa palavra em nós está condicionado ao entendimento espiritual que nós temos da palavra. Como assim? A palavra, se ela é de Deus, e a Bíblia diz que Deus é espírito, então a palavra tem o seu peso espiritual e não natural. Não dá para pegar a Bíblia e tentar compreendê-la racionalmente. Você até pode compreender a Bíblia racionalmente. Você pode conhecer as histórias, você pode fazer link de uma história com outra citação ali. Você pode fazer um estudo belíssimo da Bíblia do ponto de vista racional. Mas essa compreensão racional não vai gerar transformação na sua vida. Essa compreensão racional não vai gerar vida na sua vida. Não vai gerar renovação na sua mente. Não vai gerar santificação em você e no seu coração. Então, é preciso realmente que a gente tenha uma compreensão espiritual. É preciso que nós tenhamos o discernimento do valor espiritual dessa palavra. Às vezes eu pego alguns textos bíblicos que para a nossa época está fora de moda. Então, assim, muita gente diz, gente, isso é no passado, hoje em dia não pode ser assim. Há até quem esteja pregando, né, tragicamente, que a Bíblia precisa ser atualizada, né, porque ela está antiquada, não é mais para a nossa época. Gente, quem fala um negócio desse não conhece dabar, não conhece a palavra viva e eficaz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele precisasse atualizar a sua própria palavra, então ele não era Deus, porque ele preenche todas as eras.
A sua palavra é de eternidade a eternidade. Então, a gente precisa entender que essa palavra, ela tem um significado, ela tem um valor espiritual. Ainda que me pareça muito antiquada. Como, por exemplo, um versículo que hoje em dia as mulheres se tremem e se debatem em agonia profunda. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Parece até que deu 3 tiros de escopeta no meio do peito. Só que, qual o valor espiritual dessa submissão? É isso que a gente precisa entender. E se vocês dizem assim, eu não entendo, tem muita coisa na Bíblia que eu não conheço o valor espiritual, é isso que você precisa buscar. É isso que eu preciso buscar. Compreender o valor espiritual de palavras que ali estão escritas e que às vezes para a gente não faz muito sentido. Não tem um significado impactante. Parece coisa que já não diz nada. Pare para buscar de Deus a compreensão espiritual do valor dessas palavras. Porque é isso que vai gerar a vida que nós ansiamos alcançar. Mateus 13, 23, a palavra de Deus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Qual é a boa terra? A terra que frutifica, a terra fértil, é aquela que ouve a palavra e a compreende. Se nós não compreendermos essa palavra, sabe o que a Bíblia diz? Vem o maligno e rouba. A palavra que é pregada e não é compreendida, o diabo vem e rouba de nós. E nós perdemos as preciosidades que vêm junto com essa palavra. Então, sem revelação, não há mudança de vida, não há transformação. Amém? Nossa transformação é fruto do conhecimento que passamos a ter de Cristo. Lembre-se que toda a Bíblia é cristocêntrica, toda ela fala a respeito de Jesus. Jesus é o centro dessa palavra. E a própria palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra em ação, o Dabar. Amém? Então, no princípio era o Verbo. Jesus é o Verbo encarnado. E nós precisamos lembrar que, então, a transformação é fruto do conhecimento que nós passamos a ter de Cristo. Esse conhecimento é pleno de um passo para o outro? Não. Nós avançamos em conhecer e cada vez conhecê-lo mais. Por isso, a gente precisa caminhar de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito, porque nós vamos avançando nesse conhecimento, exatamente no processo da água, que vai entrando no recipiente e vai renovando, até que a água fique translúcida, não é? Então, a gente precisa passar por esse processo. Mateus 16, 13 a 17, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou a Pedro que Jesus era o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo? O Pai que está nos céus revelou. Então isso significa que nós também precisamos ter revelação da pessoa de Cristo sobre as nossas vidas, cada dia mais. O Pai revela o Filho revela o Pai. Olha o que diz em Colossenses 1, a partir do verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que,
transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que o apóstolo está dizendo? Que ele não cansa de orar para que a igreja transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus. Se você transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus, é porque a sua mente está sendo renovada. Amém? Você está sendo alvo da revelação da palavra ativa do Deus vivo. Em nome de Jesus. Em toda a sabedoria, o que era o viver os mandamentos, os princípios de Deus, sabedoria e inteligência. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não natural, não carnal. Para que isso? 2. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Senhor, eu quero viver uma vida que te agrade. Como é isso? É dessa maneira. É vivendo e conhecendo a vontade de Deus, na sabedoria e no entendimento espiritual. É assim que a gente vive uma vida que dignifica ao Senhor, que o agrada. Fazendo também o quê? 3, frutificando em toda boa obra. Os frutos serão consequência dessa vida que nós absorvemos a partir dessa revelação da palavra que nos transforma. 4, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, aprendendo mais e mais a respeito de quem Ele é. 5, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Quem não precisa ser fortalecido nos nossos dias? E o que é que nos fortalece? A força da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o reflexo da sua própria pessoa. É o reflexo da sua própria imagem. A glória de Deus reflete a pessoa do próprio Deus. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. 6, em toda a perseverança e longanimidade, ou seja, nós não desistimos e não deixamos de ser pacientes, porque muitas vezes a espera, ela é demorada. E essa espera demorada não é algo fácil de se viver, mas nós perseveramos e não desistimos, continuamos com paciência, com longanimidade, mas não apenas com paciência, com alegria, dando graças ao Pai. Essa alegria é algo que tem nos faltado nos nossos dias. Nós vemos muitas vezes uma igreja que crê no Senhor, que crê na sua palavra, que persevera e que continua ali com paciência aguardando, mas não tem alegria. É uma igreja abatida, é uma igreja triste, é uma igreja que demonstra o sofrimento no seu semblante. E nós precisamos vivificar essa alegria nos nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter a alegria, dando graças ao Pai, expressando a nossa gratidão, porque essa falta de alegria também nos faz ingratos. Ela nos rouba os motivos dos nossos louvores. Como se nós não tivéssemos motivos para adorar o Senhor, como se não tivéssemos motivos para dar graças a Ele. Dando graças ao Pai. O que o Pai fez? Nos fez idôneos, ou seja, capacitados, aptos, à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Muito mais do que tudo isso que a palavra de Deus pode nos proporcionar aqui, nós temos uma herança eterna. E Ele nos fez aptos, Ele nos fez idôneos para que nós pudéssemos receber essa herança que nos cabe, que cabe aos santos na luz, que cabe àqueles que são santificados pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém?
Quantos pontos fundamentais e gloriosos existem na proposta que essa palavra nos traz? E a gente precisa buscar isso para a nossa vida. A gente precisa se empenhar em clamar a Deus para que isso seja algo verdadeiramente experimentado por nós. E aí eu vou dizer para você, se nós nos conformamos com o Evangelho que não me transforma, que não me renova, que não me cura, que não me liberta, se eu continuo andando pesada nas minhas dores, nas minhas feridas, nos meus sofrimentos, nos meus medos, nas minhas amarguras, como eu posso dizer que a salvação é eficaz na minha vida? Apenas para que o meu nome esteja no livro da vida? Eu não sei, eu creio que muitos terão esse nome no livro da vida e eles vão entrar para o reino, como a própria palavra de Deus diz, assim, tipo, passando pela porta quando o portão está fechando. Sabe como? Que nem naqueles filmes, quando a pessoa está escapando de alguma coisa, que está descendo aquela porta, aquela muralha, aquele negócio quase fechando, a pessoa escorrega por baixo, é quase isso. Mas não tem galardão. Não tem galardão. Por quê? Porque não produziu obras que são fruto dessa transformação descrita aqui em Colossenses 1, a partir do verso 9, como ele não traz essas obras, né, essa frutificação, quando as suas obras forem provadas pelo fogo, o que sobra? Nada. O galardão vem em cima disso. É em função disso, daquilo que nós frutificamos e que vai resistir ao fogo, vai resistir à prova. Por quê? Porque são frutos de valor eterno. Não são frutos que queimam com o fogo. Vamos lá em Mateus 13, 9. A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então a uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus e a outros não é isso concedido? A partir do verso 13 agora. Por isso lhes falo, Jesus continua dizendo, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Essa é a razão. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Lembra que a terra fértil é aquela que ouve e compreende e crê? E aí ele continua: para que não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então é fundamental que a gente tenha compreensão do que a palavra de Deus nos ensina. E essa compreensão não é racional, ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela só pode acontecer por meio da revelação do Espírito Santo, que de fato traz o entendimento pessoal e particular para as nossas vidas do que essa palavra tem de valor e riqueza. Amém? É preciso então compreender o seu real valor.
para nós guardarmos essa palavra num lugar seguro, num lugar profundo, longe do ladrão. O que é que Deus diz para você guardar e guardar muito bem guardado? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, se o coração é o que a gente precisa guardar com maior zelo, isso significa que esse é o lugar seguro para que nós tenhamos guardada a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos guardar, compreendendo o real valor, como quem guarda uma joia de riquíssimo valor num cofre muito bem protegido, muito seguro. Ok? Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deuteronômio 4:29 diz: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, se eu preciso buscar de todo o meu coração, isso significa que esse é o segredo para que nós tenhamos a revelação da palavra. Porque Deus não dará as suas pérolas àqueles que, como Jesus estava dizendo a respeito dos que não entenderiam, não deram valor à palavra. Olha o que Jesus diz aqui: porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eles não quiseram ouvir, eles não quiseram ver, por isso eles não compreenderam. Mas se você diz: eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero compreender e viver essa realidade, o que é que a gente precisa fazer? Buscar. Buscar isso da parte do Senhor. Dar o devido valor àquilo que nós realmente queremos. Porque aquele que busca ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, esse vai encontrar. Não importa onde ele esteja, esse vai encontrar. No profundo lamaçal, no poço mais profundo, no maior tremendal de lama, esse vai achar ao Senhor, se o buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, o entendimento que nós precisamos alcançar é um entendimento espiritual e não natural. É um entendimento da revelação do valor espiritual de cada uma dessas palavras que o Senhor deixou registrado para nós, que é a Bíblia. Ele é o fruto da sabedoria que vem do alto, ou seja, o Senhor Jesus é o fruto da sabedoria que vem do alto, que é dada por Deus a todo aquele que o pedir. Todo aquele que o pedir. Tiago 1,5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. E a Bíblia continua dizendo: peça, porém, com fé. Lembra que a fé, ela é um agente imprescindível nessa química aqui. Ela precisa acontecer. Então, se eu preciso de sabedoria que vem do alto para entender o que essa palavra me diz, então eu posso pedir essa sabedoria a Deus. Lá em 1 Coríntios 2, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século. Ou seja, nós expomos sabedoria entre os maduros, aqueles que têm maturidade para compreender essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que os livros desse mundo não dão. Essa sabedoria que traz o entendimento espiritual daquilo que é eterno, vivo e verdadeiro e eficaz. Então, Paulo dizia: nós expomos sabedoria entre os maduros, não podemos fazer isso entre aqueles que são infantis, entre aqueles que são carnais. Só podemos fazer isso com os maduros. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Olha o que isso está dizendo. A sabedoria que Deus dá a todo aquele que pede, ela vem para as nossas vidas, para a nossa glória. Lembra que a Bíblia diz que a palavra nos traz sabedoria e inteligência. Isso não glorifica o homem. Então, é essa proposta que Deus está dando aqui, a qual pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para as pessoas que não têm contato com a revelação de Deus, porque Deus revela pelo seu Espírito ao nosso Espírito o que Deus tem reservado para nós que o amamos. E nós sabemos que são coisas excepcionais, que valem qualquer preço nesse mundo. O homem que descobriu um tesouro precioso foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno e tomar posse daquele tesouro. Lembra dessa parábola? O homem que encontrou uma pérola de estimável valor foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou a pérola. Então, essa certeza do que Deus tem reservado para cada um de nós, que o Espírito nos revelou ao nosso espírito, ela é tão convicta que nós nos dispomos a pagar qualquer preço. Amém? No nome de Jesus. Então, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Que nele está. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A riqueza de conhecermos o que nos foi dado gratuitamente. Se eu não conheço o que acontece comigo, simplesmente eu deixo de usufruir o que já foi pago para mim. Pensa, você entrar num restaurante em que você tem aquela mesa gigantesca de buffet, com toda a variedade de comidas e sobremesas maravilhosas, o seu valor, o seu ticket já foi pago, e você pensa ali, ai meu Deus, eu queria tanto comer isso, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse buffet. Só que o seu buffet já foi pago. E você não está antenado nisso. Você vai passar o dia ali aguando e não vai comer. Porque a sua consciência não te permite comer de algo que você não tem dinheiro para pagar, porque você não vai sair correndo, né? E assim somos nós, com um banquete extraordinário à nossa frente, que é a riqueza dessa palavra que nos disponibiliza com poder ativo tudo o que nós precisamos, para nos fortalecer e nos levar em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. E isso nos foi dado gratuitamente. Então nós precisamos conhecer, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não dá para juntar ou querer misturar carnal com espiritual, natural com espiritual. É espiritual com espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos foi dada gratuitamente.
O que eu preciso fazer para experimentar essa mente em mim? Eu preciso estar sujeito, ali disponível, completamente exposta ao poder da sua palavra. Ao poder ativo, revelador, transformador da sua palavra, para que a minha mente seja como aquela água, renovada e transformada cada dia mais, para que seja igual à mente de Cristo. Está claro isso? Então a gente precisa pensar nisso como uma coisa que é verdadeira, da barra, verdade. De forma natural, não conseguimos alcançar o entendimento das Escrituras. Não podemos compreender as coisas eternas sem o auxílio do Espírito Santo, sem a sua revelação. Lá no Salmo 119, 96 diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor é ilimitado. A gente vai morrer aqui recebendo entendimento e a gente não vai atingir ele plenamente. A revelação plena vai chegar quando nós o conhecermos como somos conhecidos, face a face. Amém? Salmo 119, 18. O salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E é isso que nós precisamos ter, revelação. Sabe o que significa a palavra revelação? Significa retirar o véu. Retirar o véu, desvenda os meus olhos. Não parece a mesma coisa? Desvenda os meus olhos, ou seja, me traz a revelação para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mateus 11, a partir do verso 25, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você quer conhecer o Pai? Você quer conhecer o Filho? Então, busque isso da parte de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. O Filho revela o Pai, a quem Ele quer revelar. E você acha que o Senhor Jesus quer revelar o Pai a você que anseia ardentemente por conhecê-lo? Certamente que sim. Certamente que sim. 1 Coríntios 1, 17 a 21, a palavra de Deus nos diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar. Antes de eu falar desse versículo, não precisa, pode deixar o versículo, não precisa tirar não. Eu só quero lembrar uma coisa aqui, importante. Às vezes a gente diz assim: eu não consigo entender a Bíblia, eu sou tão pequena, sou tão... E olha o que a palavra diz: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor ocultou essas coisas extraordinárias dos sábios e instruídos. O Senhor revelou aos pequeninos. Outro texto da Bíblia diz: o Senhor escolheu aqueles que nada são, né? Então vamos lá. Lá em 1 Coríntios 1, 17, a partir do 17, diz assim: porque não me enviou Cristo a batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A pregação do Evangelho não é com sabedoria de palavra, é pregar a cruz. Jesus morreu crucificado por amor a cada um de nós. Ele morreu no nosso lugar para pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus, impagável por nós mesmos. Então o Senhor se dispôs a pagar a nossa dívida com a sua própria vida, a vida do justo pelo injusto. Então, para que não se anule a cruz de Cristo, eu não prego o Evangelho com sabedoria de palavra. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, para aqueles que creem, é poder de Deus, porque sob as suas pisaduras nós fomos sarados.
pelas suas chagas nós fomos curados, e pelo seu sangue vertido na cruz nós somos salvos, somos libertos. Então é essa palavra poderosa, essa palavra é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que coisa louca! Deus pegou aqueles que são os sábios dessa terra e que acham que sabem muito, mas que na verdade não conseguem discernir a mão direita da esquerda, porque eles não têm discernimento espiritual. Então Deus pegou esses, deixou de lado, e Deus pegou aqueles que nada são e deu a revelação de uma palavra transformadora, de uma palavra poderosa, uma palavra que salva aqueles que creem na loucura da pregação da cruz. A partir do verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, se você se sente pequenininho, se você entende que, ai meu Deus, como me falta ainda aprender tantas coisas, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Porque Deus nos escolheu, porque não somos grandes coisas diante dos olhos desse mundo. Também não quero ser. Porque de que valem os valores desse mundo? Essa sabedoria humana que é louca. Nós vemos os tão estudiosos, não, de modo algum, anulando o valor do estudo. De modo algum. Mas nós vemos aqueles que não creem no Senhor, tão dedicados aos estudos, PhD disso, pós daquilo, e cheio de títulos. E eles abrem a boca e eles falam uma palavra que não faz sentido. Uma palavra sem entendimento. Talvez faça sentido para quem também não tem entendimento. Mas para aqueles que discernem a palavra de Deus, é uma palavra louca. É uma palavra sem nenhum sentido. O Senhor busca os humildes de coração, os que têm fome e sede de justiça e anseiam por Ele. Ser humilde de coração não tem a ver com pobreza material, não tem a ver com pobreza de conhecimento intelectual. Ser humilde de coração tem a ver com singeleza de coração, com o entendimento de que nós não somos nada diante de Deus e que por mais que sejamos alguma coisa nesse mundo, ainda não somos nada diante de Deus. E é essa singeleza, é essa humildade que se quebranta diante do Senhor e o busca com fome, com sede, com anseio de conhecê-lo e de compreender a sua palavra para que ela seja viva e eficaz, ativa e poderosa na sua própria vida, em nome de Jesus. Então, nada nós podemos fazer sem Ele, e o próprio Senhor Jesus nos diz isso. Por isso, toda glória sempre pertencerá ao Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós dependemos dEle, nós dependemos do mover do Espírito Santo de Deus. Eu, particularmente, fiquei muito empolgada com esse estudo de hoje, porque essa palavra, para mim, ela é muito impactante. Mas se o Espírito de Deus não se mover por meio disso que eu falo para você e não impactar o teu coração, o que eu estou dizendo aqui não muda a vida de ninguém. Não transforma a realidade de ninguém. Não transforma a minha própria realidade.
Então é preciso que a gente creia, é preciso que a gente ouça, é preciso que a gente compreenda e que a gente guarde essa palavra no mais profundo do nosso coração, de forma que ela passe a pautar os nossos passos. Então, o que a Bíblia nos diz em Lucas 11, a partir do verso 9? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós precisamos pedir, buscar, bater, perseverar ali com longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, com fé, crendo que Deus se agrada de presentear aqueles que o buscam com fé. Vamos pedir a Deus a revelação dessa palavra. Talvez, eu tenho certeza, que você já tenha tido revelação de parte dessa palavra. Porque senão, não teria havido a transformação que você mesmo pode testemunhar e que outras pessoas possam testemunhar na sua própria vida. Mas eu te digo, e digo para mim também, que nós não alcançamos tudo. Ainda há muitas coisas a serem reveladas, muitas coisas que vêm gerar transformação, maior transformação nas nossas vidas, para nos fazer cada vez mais próximos da imagem do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, não se conforme com o que você alcançou. Não se sinta satisfeito com o que você já tem. Busque mais, porque essa palavra da Bar, ela vai transformar a tua vida. Em cada momento em que você estiver ali, lendo a palavra de Deus, como quem lê um verbo, como quem lê uma ação, como quem lê verdade estabelecida, concretizada. O Senhor Jesus bradou lá da cruz: está consumado, está consumado, tudo já foi feito, tudo já foi pago, a obra foi completa, a palavra é verdade. Amém? Vamos tomar posse disso, não aceite menos do que isso. Lute e busque, mas creia que a soberania de Deus, nem sempre, sabendo do que nós às vezes não sabemos, fará da forma como nós entendemos ser a resposta certa que Deus vai nos dar. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos crer e nós precisamos confiar de que a verdade, de que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Nem sempre as coisas vão ser como eu gostaria que elas fossem. Amém? E que bom que não serão como eu gostaria, porque certamente aquilo que eu gostaria sempre será muito menor do que aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, quando a gente quer o que a gente quer, é que nem aquela criança que vê aquele reloginho que vem junto com a bala de plástico e ela diz para a mãe: eu quero esse relógio, eu quero. E a mãe diz: não, a mamãe vai te dar um relógio de verdade. Não, eu quero esse. E a gente está querendo o quê? O relógio de plástico? Ou a gente quer o relógio bom, o relógio que funciona? Né? Então, a vontade de Deus é o relógio que funciona, não é o relógio de plástico. Então, vamos confiar que Deus é soberano e perfeito na sua boa vontade para com as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos estar orando por um momento, mas essa oração, obviamente, não vai ser suficiente. É preciso que nós estejamos constantemente orando por isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Senhor, abre o nosso entendimento. A Tua palavra é absurdamente preciosa. Nós não conseguimos conceber
toda a grandeza desse valor, Senhor. Mas nós estamos aqui para te pedir, abre-nos o entendimento, Pai, abre-nos o coração. Nós queremos ter olhos que veem, queremos ter ouvidos que ouvem, queremos ter um coração que crê e que acolhe e que compreende e que guarda essa palavra e que vive essa palavra e que é impactado e transformado e absolutamente atingido pelo poder transformador dessa palavra. Senhor, dá-nos a revelação da palavra, dá-nos a compreensão da palavra. Dá-nos, Senhor Deus, alcançarmos e desfrutarmos de tudo quanto o Senhor já nos deu gratuitamente. Que não estejamos à míngua, que não estejamos famintos, que não estejamos diante do banquete, aguando o Senhor, olhando para tudo aquilo, sentindo o cheiro daquela comida, sem podermos tocar nela. Nós queremos estar sentados à mesa, nós queremos estar nos alimentando, nós queremos estar nos fortalecendo, amadurecendo o nosso entendimento espiritual para alcançarmos o cumprimento, a obediência a esses preceitos gloriosos, a essa lei perfeita, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente adquirir a sabedoria e a inteligência. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, na grandeza da Tua boa vontade. Abençoa-nos, Senhor. Nós te bendizemos por tudo e te rendemos graças pelo poder do nome de Jesus. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós clamamos mais uma vez, opera eficazmente em nós o poder revelador dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela terra. Que a revelação dessa palavra, pelo poder vivificador do Teu Espírito, se derrame sobre toda a Tua igreja, Senhor. Basta de uma igreja doente, basta de uma igreja abatida, triste, amedrontada, ameaçada, intimidada. Basta de uma igreja cansada. Renova-nos. Fortalece-nos, anima-nos, alegra-nos, enche o nosso coração de gozo e de adoração e gratidão ao Senhor. Opera em nós, Senhor, opera em nós, porque queremos ser testemunhas vivas, cartas escritas, para que todo aquele que ler essas palavras nas nossas vidas possa também vir a usufruir do poder dessas palavras. Nós te damos graças por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Então, até quarta-feira que vem, quando vamos dar sequência ao nosso estudo, porque é a Bíblia. Amém? Boa noite.